A gente já vai com Breaking News aqui na programação da CNN Brasil. Nesse momento, equipe médica que atende o presidente Lula atualiza o estado de saúde do presidente. Vamos acompanhar. Quem fala agora é o doutor Roberto Calil. Desde que o presidente internou, passou pelo procedimento cirúrgico, que foi bem sucedido, como você já foi amplamente já divulgado. 2 dias depois, ele foi submetido àquela embolização pelo doutor Zé Guilherme e o presidente se encontra bem estável, caminhando, como vocês já devem ter visto as imagens, mas está caminhando, se alimentando, falando normalmente. Então, o presidente, nós vamos fazer algumas perguntas, mas ele teve um pós-operatório muito bom, dentro do que se esperava. Estamos abertos a perguntas. Não. Bom dia, doutor. Eu me chamo Mari e eu gostaria de saber se após a alta hospitalar do presidente Lula, ele vai precisar de algum tratamento contínuo e, após essa alta, ele poderá manter o mesmo ritmo de trabalho o qual ele tinha? Após a alta hospitalar, o presidente deverá ficar alguns dias em São Paulo, né? E quando ele for para Brasília, como já foi falado, a cognição, memória está perfeito, não teve nenhum problema. Então, ele pode continuar com as atividades, né? Só haverá restrição, evidentemente, por coerência da quantidade de atividades, né? Esses próximos 15 dias, principalmente, serão um pouquinho mais, eu digo, mais cuidado. Atividade física completamente proibida. O máximo que o presidente pode fazer é passear, né? O resto ele pode fazer reuniões, mas dentro de uma coerência, dentro de um protocolo de um paciente que sofreu, obviamente, uma hemorragia, que foi operado, como vocês já sabem. Coerência, né? Doutor. Mas ele pode retornar às atividades normais do ponto de vista de reuniões, as atividades que o cargo dele requer. Doutor, aqui, Estevão da CNN, o presidente Lula vai ter alta hoje? Como é que está a situação? A doutora Ana vai falar com vocês. Então, devido ao quadro, né, devido à recuperação do nosso paciente, que foi extremamente acima do esperado, então, para a felicidade minha, para a felicidade de toda a nossa equipe, o presidente ele está de alta hospitalar, né, e deve voltar para casa já já. Pois é. Aí, a partir dessa alta, ele fica em São Paulo? Fica em São Paulo. A programação ele vai ficar em São Paulo pelo menos até quinta-feira, onde ele deverá ser submetido a uma tomografia de controle. Então, ele vai ficar em São Paulo, na residência dele aqui, né? De novo, não tem restrição do ponto de vista dele falar, conversar e até despachar da casa dele, mas em São Paulo. Em São Paulo. Na quinta-feira, ele vai ser reavaliado com a tomografia e, se tudo estiver bem, ele poderá ir para Brasília. Aí já consegue pegar o avião e tudo? Sim, as viagens internacionais estão proibidas até segunda ordem, obviamente, mas voos curtos não há problema nenhum. Então, ele poderá, medicina alta, que eu costumo dizer, o presidente está de alta como qualquer paciente alta hospitalar, não alta médica. Continuará com acompanhamento médico em São Paulo, reavaliação na quinta-feira. Se tiver tudo bem, como a gente espera, ele vai para Brasília. Então, os resultados do processo de embolização, os resultados foram positivos? Todos os resultados positivos, os exames mostram melhora, inclusive. A gente fez tomografia hoje, os exames então em melhora. Mas, claro que é uma evolução lenta, como qualquer cirurgia desse porte. Yuri Cavalieri. Mas, de novo, ele pode ter atividades normais do ponto de vista do cargo dele. Fazer reunião, despachar, se reunir com os ministros, o que ele quiser. Só restrição ao exercício físico. Que até nós estamos bem claro, o presidente gosta de fazer exercício físico, faz todo dia, mas agora não é nem caminhar, é passear. Foi o termo que nós usamos para ele. E a hora do almoço ele já vai para casa? O presidente deve sair do hospital nos próximos momentos. Bom dia, doutores. Yuri Cavalieri, Rádio Itatiaia, aqui no canto. Então, só para dar mais detalhes sobre essa semana, os próximos passos. A reavaliação será apenas na quinta-feira ou nos outros dias teremos novos exames? O presidente terá uma dieta diferenciada aqui em São Paulo por conta disso? Não, a avaliação é só na quinta-feira.
Ele vai ficar em casa, como disse, podendo ter atividade normal. Doutores, Ana Weber da Band. Só para saber sobre a questão do Lula em relação ao trabalho. Você já informou, né, que o presidente ele pode, desde que seja de forma moderada, mas ele vai poder receber visita de ministros, ele vai poder despachar, falar no celular, participar de articulações? Não tem problema nenhum. Desde que ele vá para Brasília na quinta-feira, ele está liberado a fazer reuniões presenciais, não há problema nenhum. A restrição é mais evitar viagens longas, que ele vai evitar, e a parte de exercício físico e cuidados de pós-operatório, cuidados de um paciente que está de alta hospitalar. Esse próximo mês, eu diria para você, esses cuidados são importantes. Doutor Vitor, da Rádio Bandeirantes, aqui desse lado, do outro lado aqui, ó. Eu gostaria de saber sobre esse exame de quinta-feira, exatamente o que é, e a alta médica já há uma previsão, o senhor no começo falou em 15 dias, são 15 dias de acompanhamento mais próximo e depois mais leve? Não, alta para uma vida normal a gente vai acompanhando, porque ele vai ter uma vida próxima do normal. Exame é uma tomografia que ele faz na quinta-feira. Provavelmente vai para Brasília e vai ter as atividades normais. A restrição é, na verdade, como disse, exercício físico, extenuante, como o presidente costuma fazer todo dia. Esses próximos 15 dias, a medicina não tem dia, hora e minuto. Essas próximas 2 semanas serão 2 semanas mais. Até completar um mês da cirurgia, existem algumas restrições, evidentemente. Doutor Roberto, Diego do Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC. Eu queria entender um pouco sobre os exames que ele fez. Ontem ele passou por um exame de sangue, não precisou de um exame de imagens. Como que vai ser os exames agora, daqui para frente? Como falei, ele fez tomografia de controle hoje, ele fará a nova tomografia na quinta-feira. E, evidentemente, a tomografia de controle, que nós vamos estabelecer o prazo, 1 semana, 10 dias, que seja, será em Brasília. Doutor, Samuel Lima, do Jornal o Globo, eu queria entender melhor o que levou vocês a decidirem pela permanência dele em São Paulo até quinta-feira, se há um risco ali no deslocamento, por exemplo, que se ele fizesse uma viagem a Brasília hoje ou amanhã, e também se há algum... Vocês gostariam que ele ficasse aqui mais tempo também para acompanhá-lo mais de perto? Sem dúvida nenhuma, coerência, né? Nós optamos pela permanência em São Paulo para acompanhamento mais de perto. De novo, presidente de alta hospitalar, não de alta médica. Você quer complementar alguma coisa, Rogério? Não, é o bom senso. Na verdade, se a gente se colocar no lugar dele, acabou de fazer uma cirurgia, você não vai pedir para a pessoa ficar perto. Lembra, o presidente é uma pessoa resiliente, ativa. Se você, como médico, libera as pessoas prematuramente, você as coloca em risco. Então, por bom senso, a gente pede que, não ele, mas qualquer pessoa saiu do hospital, fica por perto, qualquer coisa avisa, vai fazer um exame, depois a gente decide quando que vai fazer o controle. Se você der muita liberdade para o paciente, vai lá e faz tudo o que ele acha que ele pode fazer, e não que ele se coloque em risco maior, mas... o paciente tem algum sintoma, tem dor de cabeça, o médico não vai saber direito o que é, vai ter que ficar fazendo mais exame. Então, complica a vida de todo mundo. Então, o bom senso obriga que a gente dê liberdade a ele com mais parcimônia e que ele fique um período, que nunca é o exato, próximo dos médicos que o tratam. Marcos. Não, ele pode viajar de avião, sim. E um dos motivos associados para ele ficar um pouquinho mais perto da gente é olhar a cicatrização, os pontos, que está indo muito bem, mas é prudente que a gente olhe. A doutora Ana e eu vamos nos revezando nesta função, e depois, quando ele estiver em Brasília, o doutor Mauro Suzuki, meu colega neurocirurgião de lá, vai acompanhando a cicatrização. Doutores, ele vai continuar com algum tipo de curativo na cabeça, alguma coisa que requer cuidado também, e o presidente deve sair também, está liberado de sair de aeronave aqui do hospital, deve sair via terrestre, existe alguma restrição nisso? Quanto aos curativos, hoje ele vai usar um curativo até chegar em casa,
Esse curativo, a partir de amanhã, ele poderia ficar já sem o curativo. Mas, às vezes, dependendo da atividade, do sol, a gente deixa coberto por uma questão de bom senso e proteção. Ele vai para casa de carro. Ele vai para casa... São Paulo, você perguntou, ele vai para casa de carro. Está normal, andando para lá e para cá. Não tem nenhum motivo para ir de ambulância ou qualquer outro transporte. E para Brasília, irá do voo comum, sem maiores mudanças, avião comum, avião da FAB. Doutores, bom dia. Camila, da Jovem Pan. Ainda tem esse período de um mês que fica nessa observação um pouco mais intensa. Num longo prazo, vai ter necessidade do presidente fazer um acompanhamento mais rigoroso, uma tomografia de tanto em tanto tempo? Como que fica? Marcos. A rotina de livro pede que a gente faça um acompanhamento tomográfico até a gente ver a completa cicatrização por dentro também. Isso leva aí 45, 60 dias, às vezes menos, às vezes mais, depende de cada um. Mas ele está indo muito bem. Então, eu acho que será mais breve o período. Mas não tem pressa, é um check-up um pouco mais precoce. Somente o doutor Rogério queria complementar. A chave da questão é que tem um líquido naquele espaço. Então, à medida que aquele líquido é absorvido e o cérebro expande e ocupa o lugar que ele ocupava antes, aquilo é como se selasse a coleção e ela não se refaz mais. É isso. O que é importante é a gente entender que o paciente não tem uma doença, ele teve uma intercorrência, um problema relacionado à queda. Resolvido esse problema, não é uma coisa que fica crônica, está resolvido, ele está curado disso. Existe um tempo, demanda um tempo para essa cicatrização, para essa colagem do cisto, e aí depois está resolvido, ele não precisa ter acompanhamento específico sobre esse assunto. Bom dia, pessoal. Acho que estamos encerrando, né? Victor Boscato, aqui do Poder 360. Eu queria fazer uma pergunta sobre os exames de sangue. Acredito que foram muito bem os exames e queria saber se foi um fator decisivo para a alta dele. Não, a alta é a avaliação clínica, tomografia e sangue. Alta hospitalar, não é alta médica, por isso que ele vai ficar próximo da gente, vai passar por reavaliações até quinta-feira, quando, se tiver tudo bem, como parece que a evolução está sendo muito boa, ele vai para o Brasil. A medicina é dia a dia.